Bom, há uma marca significativa hoje. Os governos todos estão completando 100 dias, os governos estaduais e o governo federal. E, logicamente, a avaliação mais importante é do governo federal. Nós pedimos ao professor Paulo Ramires, cientista político da Escola Superior de Propaganda e Marketing, para conversar um pouco conosco. Professor Paulo, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Professor Paulo, essa marca 100 dias, ela realmente é uma marca histórica, começou recentemente, foi inspirado em outro governo. De onde vem isso? Bom, na verdade, esse é um tipo de exercício, né, típico das democracias que se estabeleceu no início do século passado pela imprensa, né, nos Estados Unidos e também na Europa, né, com a ascensão das democracias, né, principalmente no período pós-guerra. Então é uma marca meramente simbólica, não necessariamente histórica, mas os 100 dias acabam representando um divisor de águas entre o antigo governo e as novas políticas que começam a entrar em vigência no novo governo. É também um período, né, em que, dentro da ciência política, a gente também verifica o fim, né, da paciência do eleitorado e da imprensa em relação às readequações e políticas, né, que passam a surgir dentro de um governo. Então, 100 dias é o período mínimo, né, que a gente estabelece, né, para uma análise do início de um governo, né, por isso que eles são importantes. Pode-se dizer que, então, nos 100 dias acaba a lua de mel? Exatamente, né? A imprensa, inclusive com o atual governo Lula, a boa parte dessa imprensa, a grande mídia, ela esteve a favor do governo em relação à defesa da democracia, né? Diferentemente dos dois primeiros mandatos de Lula, quando a gente via um ou outro meio de comunicação colocando em dúvida se Lula respeitaria as instituições democráticas, no terceiro mandato essa dúvida não existe mais. Muito em função do que foi o governo Bolsonaro, né? Que foi um governo extremamente predatório em relação ao processo eleitoral, às instituições democráticas. Então, desse ponto de vista político, o Lula conseguiu um grande apoio, né, da sociedade civil e da boa parte da imprensa. Agora, economicamente, né, que a gente vê, de fato, alguns atritos, já que a taxa de juros brasileira é muito alta, né, 13,75%, há um setor econômico muito favorável de investidores, né, a manutenção dessa taxa até sua elevação, enquanto que o setor industrial, o setor de construção civil, de vendas também de eletrodomésticos se vê contrária essa alta, né, aliás, essa taxa de juros atual, e compra também o discurso de Lula, que é um discurso crítico ao Banco Central, lembrando que o Banco Central ele tem autonomia, de modo que o governo anterior escolheu o atual presidente e que terá o mandato em vigência até o próximo ano, ou seja, ocupando 2 anos do governo Lula. Então isso cria algum atrito entre investidores, grande mercado financeiro e com o governo Lula, mas, tirando isso, o Lula tem um grande apoio da mídia. E quanto aos seus eleitores, ele continua também com o mesmo percentual daqueles que o elegeram presidente da República? Bom, semana passada foi divulgada uma pesquisa, né, mostrando que cerca, né, de 38%, 40% do eleitorado apoia as medidas tomadas por Lula, e 60% dele acham assertivas as suas falas. Então isso vai mostrando que, ainda no início desse mandato, o Lula tem bastante combustível ainda para queimar, né? Ele tem um certo respaldo da sociedade, no entanto, não custa lembrar que quase 30% da população, o equivalente ao eleitorado mais fiel bolsonarista, tem uma visão bastante crítica, né, dizendo que o Lula é uma ameaça, seja a democracia, a economia, mas ainda assim não é a maioria, né? Lembrando que também o Lula teve um melhor desempenho em relação ao Bolsonaro quando comparamos, né, os 100 primeiros dias. Isso quem diz são as pesquisas, né? O Bolsonaro tinha também algo em torno de 28%, 29% de aprovação, o Lula tem uma porcentagem um pouco mais elevada, 10% a mais. Enfim, isso vai mostrando que o Lula ainda assim tem um certo apoio da sociedade. Paulo, e o governo como um todo, nesses 100 dias? Houve alguém que pisou fora da linha? Alguém falou coisa que não devia?
ou não? Ou tá, Bom, nós vimos alguns... todo mundo cantando exatamente a mesma marcha? Então, a característica desse governo Lula são de multiprotagonismos, né? Então, há várias figuras, inclusive ex-presidenciáveis, é o caso da Marina Silva, a Simone Tebet, e também figuras importantes, né, nos governos. É o caso do Alckmin, que é o vice, é o mesmo Flávio Dino, Haddad, que foi prefeito de São Paulo. Então, isso, de alguma forma, né, fragmenta a pressão sobre o governo Lula, necessariamente, né? Há um processo de corresponsabilidade em relação a esses figurões, a esses caciques políticos que fazem parte do governo. Então, isso dá uma atenuada na imagem de Lula perante a sociedade. Mas quem derrapou um pouco foi o ministro, né, do Turismo, que declarou, antes mesmo da aprovação do governo federal, a possibilidade de distribuir passagens aéreas, né, ou acordos com companhias aéreas para difundir de maior forma o turismo no Brasil, né? Então isso criou um certo atrito. O Lula deu alguma bronca, né, nos seus ministros, dizendo que nenhuma decisão pode ser anunciada sem antes passar pelas mãos do Planalto e pelo Ministério da Fazenda, do Haddad, mas tirando isso, não houve grandes gafes dos ministros. Agora, a polêmica central do Lula se deu com Sérgio Moro, há umas 2 semanas atrás, quando a Polícia Federal, sob comando do Ministério Público, deflagrou uma missão, né, de investigação de supostas ameaças ao Sérgio Moro, e Lula veio à tona, né, dizendo que poderia ser mais uma farsa do ex-juiz. Assim como também as declarações diante do mercado, né, em relação à taxa de juros. Então, me parece que essas foram as derrapadas de Lula, né, já que não cabe ao presidente fazer declarações pessoais contra instituições bancárias, né? Isso gerou um certo mal-estar entre mercado e governo federal. Professor Paulo Ramires, muito obrigado por ter atendido aqui a Nova Brasil. Eu agradeço o convite. Até a próxima. Obrigado. Professor Paulo Ramires, cientista político da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bom, logicamente daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui com as notícias locais, tudo mais, mas uma pesquisa descobriu o seguinte, que 70% do Congresso Nacional é tudo parente. Então, de cada 10, 3 é tio, tia, avó, sobrinha, bisavó, que mais? Tataravó, enfim, estamos tudo na mesma família, né? Só para registrar isso.